É natural, a partir de agora, que algumas lições elas comecem a emergir de textos diferentes, de situações diferentes. Mas isso é bom, porque isso revela a coerência do nosso estilo de vida, mostra como lemos e como interpretamos a Bíblia. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você chegou num vídeo que é um devocional diário. Chegamos no capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Neste devocional eu não vou fazer aplicações teológicas, explicações, narrativa, retornar ao texto para simplesmente falá-lo novamente, ou fazer uma pregação expositiva versículo a versículo. Eu vou simplesmente extrair lições. Então, para que seja efetivo, eu te aconselho que você leia o capítulo 14, de preferência antes de ver. Mas se você não está acompanhando, você já tem sua leitura, ali você assiste então esse vídeo para você ter percepções mais gerais, mas vai ficar um pouco desligado do texto porque você não está tendo ali o pano de fundo, mas ainda assim serão lições aplicáveis aí à sua vida, ao seu cotidiano, que no meu caso tem tido efeito imediato, tenho usado no dia, quem sabe para você vai ser assim também. Então no capítulo 14, a Jeroboão manda a mulher ir ter com o profeta Aías por causa do seu filho estar morrendo. E aqui nós temos um princípio que parece que é cultural, mas é mais do que cultural. Que no verso 3 ele fala: leva contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai ter com ele. Então, esse princípio do presentear, nós não temos muito isso, mas isso é um princípio de gratidão antecipada. Isso tem um poder muito poderoso. Um poder poderoso, ficou bom, hein? Mas eu não vou cortar, não. Vamos lá. Deixa eu melhorar. Isso é muito poderoso. Quando nós lemos no Novo Testamento, Paulo ele instrui nós orarmos e já com ação de graça. Ou seja, a gente precisa fazer isso para com Deus, a gente apresentar a Ele já agradecendo. Você colocar alguma coisa diante de Deus é um sinal de agradecimento. Então ela vai já com os presentes. Ela não vai para poder ouvir, para julgar se é bom, se o que foi falado era o que ela esperava, para então gerar um sentimento de gratidão e depois ofertar algo ao profeta. E também não é sobre comprar, não é sobre seduzir. Ah, então eu vou te dar para gerar um objeto de troca. É sutil isso, mas a arte de presentear, a ação de presentear, ela é muito poderosa, porque ela tem esse caráter de gratidão antecipada. Então você demonstra apreço pela pessoa. E aí eu poderia aqui entrar nessas veredas, mas a minha esposa falaria melhor do que eu, já fez formação nesse sentido. E tem alguns critérios para você presentear. O presente tem que ser pensado na pessoa e não em você. Ah, vai agradar a mim. Nossa, eu gosto tanto dessa camisa. Gostei, te dei, vi, nossa, e achei tão linda, aí eu comprei para você. Não, você tem que usar aquele princípio. Eu achei a sua cara. Mas não porque você achou a sua cara, porque talvez você quer pregar uma peça, qualquer coisa do tipo, mas porque realmente combina. Então significa que você tem que ter um estudo, você tem que ter uma dedicação, você tem que pensar na pessoa, como agradar, e aí tem muitas coisas que permeiam esse ato de presentear, que por trás disso mostra um espírito de gratidão. Quando você já chega diante de Deus agradecido por aquilo que ele fez, mas não pelo aquilo que ele fez no passado, mas por aquilo que ele fez que vai se manifestar ainda. Entende a sutileza? Então eu já tenho apresentado ações de graças para o meu 2016. Pois é, eu já tenho convicções sobre o meu 2026 e eu já tenho agradecido ao Senhor pelas coisas que já estão prontas, já estão criadas no reino espiritual, na eternidade, já estão prontas e só vão se manifestar. Uma coisa, por exemplo, que eu tenho convicção é de que 2026 terei meu título de doutor, não tenho dúvidas quanto a isso. E eu já agradeço a Deus por isso. Eu tenho que percorrer um caminho? Tem, mas eu já apresento gratidão. Isso é uma espécie de presente. Quando você presenteia, você aproxima dessa atitude, você desenvolve esse ato. E quando você agradece, isso te dá substância, isso desenvolve a sua fé. E se você tiver uma fé forte, meu filho, nada vai te parar. Tudo que você intencionar fazer no seu coração,
Deus vai realizar. Porque nós já comentamos aqui sobre pedir, como pedir. Quando você entra nesse lugar, você faz aquele roteiro do pedir todinho, de você pedir conforme a vontade dele, não é para o seu deleite. Esse agradecimento, esse trabalho de você ir lá olhar como agradar quem vai ser presenteado, quando você faz tudo isso, você cumpre todo aquele protocolo, você passa a ter relacionamento com Deus. Como você vai presentear alguém que você não se relaciona, né? Então, você passa a ter esse roteiro e aí sua fé é fortalecida de acordo com a vontade de Deus, e aí tudo quanto você pedir no nome de Jesus vai te ser dado. Então, a primeira lição aqui é verso 3, ela vai e leva consigo coisas para agradar o profeta, já no propósito de agradecimento, na intenção de agradecimento. Desenvolva isso. Não é só uma atividade cultural, não é só algo, uma postura cultural. Nos Estados Unidos a gente vê filmes quando chega um vizinho novo, vão lá, dão um bolo, dão um peixe, dão um negócio. Aqui a gente não tem esse hábito, mas você pode desenvolver com pessoas próximas a você esse hábito de presentear. Vai fazer algo, vai solicitar algo, recebeu algo da parte daquela pessoa, olha, você me abençoou dessa forma, presentei. Isso vai gerar em você esse sentimento de gratidão, e esse sentimento de gratidão, principalmente o antecipado, ele tem uma força extraordinária. O segundo contexto, a segunda lição, é que o menino está morrendo e ela vai para lá receber uma palavra do profeta, e o profeta fala, ele vai morrer, mas o fato dele morrer vai fazer com que ele seja sepultado, e isso vai ser uma honra, porque todos os outros filhos de Jeroboão não vão ter esse privilégio, ninguém vai ser sepultado, e ele, porque está morrendo agora, será sepultado. Então, observa aqui mais uma vez uma lição parecida com a lição lá de Mefibosete, no capítulo, ainda em 2 Samuel, que aquela paralisia dele o manteve vivo. Então você fala assim, eu estou diante de uma situação, e aí, será que isso está fazendo bem para mim? Ou isso de fato é uma limitação que eu preciso lutar, que eu preciso buscar contra, insistir em Deus para que ele mude o cenário? Se o menino de alguma forma é ressuscitado, é curado aqui, ele vai ter o mesmo destino dos demais filhos de Jeroboão. Isso me lembra também a lição que nós tivemos sobre Basilai, se não me engano, no capítulo 19 de 2 Samuel, você pode procurar o vídeo aqui, e lá ele rejeita ir para Jerusalém com Davi, porque ele quer ser sepultado perto dos seus antepassados, que era uma honra, que era o que todo mundo buscava naquele tempo. E aí eu acho que o tema do vídeo é: onde está a sua paz? Morrer em paz para ele era ser sepultado ali junto com seus familiares, com seus antepassados. Então, nesse caso, para esse jovem, para essa criança, para esse menino, aqui o privilégio é morrer naquele tempo para ser poupado do que viria a acontecer depois. Então, a gente tem que ter essa clareza, que a forma que Deus está conduzindo a nossa vida, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque de repente esse ser mandado embora, esqueci a palavra aqui, essa dispensa, né, do seu emprego, na verdade está te poupando de algo que virá acontecer depois. Quem sabe essa porta que se fechou, essa morte dessa área da sua vida, desse relacionamento, na verdade é um privilégio que Deus está te dando, porque a permanência, a perpetuação dele vai resultar em algo trágico no final. Todos os outros não tiveram o privilégio de ser sepultado, mas ele foi sepultado porque morreu naquele tempo. Porque, na verdade, Deus se agradou dele. Foi o único que Deus achou algo bom nele, por isso o matou. Olha só. Então, a morte ali era uma espécie de privilégio. Então, a gente se depara com várias coisas na vida, não necessariamente a morte, para a gente a morte é definitivo, né? Mas outras coisas. Você tinha uma expectativa sobre algo e aquilo não se concretizou, ou aquilo acabou antes do que você esperava, e Deus, de repente, viu algo bom naquele tempo e te poupou de passar por aquele período que era um ápice, que você achou que dali só ia melhorar, mas que Deus sabia que a partir daquele momento ia entrar no estágio de declínio, e ele encerrou ali para evitar tragédias. A terceira e última lição aqui fala sobre Roboão agora.
Quando a gente vai ler, a gente vê que Roboão tinha 41 anos de idade quando ele começou a reinar. E a sua mãe era Naamá, da nação de Amon. Então, observe, Salomão reinou 40 anos. Jeroboão tinha 41 quando ele começou a reinar. Então, ele tinha 1 ano quando Salomão começou a reinar. Certo? Agora, a mãe dele era amonita. Significa que Salomão estava casando com mulheres que não eram da tribo não era israelita antes de começar a reinar. A gente viu nas lições atrás aí, no declínio do reinado de Salomão, que ele casou com muitas mulheres. Aí dá a entender que ele começou aqui em cima, que ele era impecável. Aí, por isso, ele conseguiu o favor de Deus, Deus deu sabedoria para ele, e aí ele cresceu mais ainda, e não soube lidar com a fama, com a sabedoria, e entrou em declínio. Começou a casar com muitas mulheres e tal, e aí foi de mal a pior. Mas não, ele já era casado com uma amonita. Roboão já era nascido, já estava lá com 1 aninho quando ele começou a reinar, e ele era filho de uma amonita. Mas ainda assim, Deus deu sabedoria a Salomão. Porque Deus não está interessado, não está esperando que você esteja num cenário, numa condição perfeita para se apresentar a Ele, para aí Ele te dar as coisas, Ele se antecipa em te presentear, em te dar dons, em te salvar. Ele morreu por você, por mim, quando nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou que nós eliminássemos todo o pecado, toda a falha, que nós preparássemos todo o cenário. Nós somos incapazes de fazer isso. Quando nós vamos realizar coisas na nossa vida, por que muitos de nós falhamos? Porque a gente está querendo melhorar a saúde. E aí parece haver um roteiro. Você tem que mexer na sua dieta, você tem que mexer nas suas atividades, você tem que mexer no seu sono. E aí você fala assim, então quando eu começar a dormir melhor, então eu vou ir para a academia. Mas você não consegue dormir melhor. Então você tem que ir para a academia antes de você começar a dormir melhor. Porque a academia vai gerar um processo que vai exigir que você durma melhor. Então você começa a academia, mesmo sem estar dormindo melhor. Mas uma vez que você começou a academia, você se preocupa em dormir melhor. E aí você, uma vez que você começou a dormir melhor, está na academia, você se preocupa agora com a alimentação. E não você fica esperando, não, quando eu estiver me alimentando bem, aí eu vou para a academia. Até porque se eu malhar, mas estiver comendo do jeito que eu como, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu não vou para a academia e nem como melhor. Isso, né, no cenário da vida real aí, quando eu formar na minha faculdade, então eu vou botar meus currículos. Porque se eu colocar o currículo agora, eu vou trabalhar com uma coisa que não é da minha profissão, eu vou ter que ganhar menos, no sentido de eu não estar formado ainda, estágio, qualquer coisa do tipo, então eu vou esperar formar para depois começar a trabalhar. Aí quando você termina a sua faculdade e você coloca o seu currículo, você não tem a experiência, aí ninguém te aceita. Aí você, no fim das contas, nem trabalhou, nem antes, nem depois, e aí você vai ter que submeter a outra coisa porque você não gerou experiência para poder fazer o uso agora da sua formação. No relacionamento, comecei ali, mas aquela pessoa é tão boa e eu sou tão ruim, ou eu sou boa e ele é ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos uniformizar as coisas, porque eu tenho sonhos assim, você tem sonhos assado. Mude seus sonhos primeiro, mude sua perspectiva de vida, mude o seu time, muda a sua opção religiosa, muda a sua opção ideológica. Vamos organizar tudo, seguir esse roteiro, aí depois de tudo a gente vê se funciona. E aí vocês não vão mudar nada e vocês não vão se relacionar nunca. Então observe, quando nós temos esse impulso, nós temos que iniciar. Porque quando você iniciar algo, se você tiver intencionado, se você tiver disciplinado, você vai ir trazendo as outras coisas também. Senão isso vai ser desculpa para você nem mesmo iniciar. E aí Deus aqui nos ensina isso primeiro, quando ele chama Salomão. Depois a gente já tem essa lição aqui, ele vai lá em Gibeon, ele oferta 1000 sacrifícios, mas ele já é casado com a amonita. Mas ainda assim,
Deus vai lá e aparece a ele, pede o que queres, quero sabedoria para governar esse povo, eu vou ser contigo. Agora, você precisa obedecer. 2 vezes ele aparece, nós já vimos isso aqui. E 2 vezes ele solicita a Salomão, olha, você precisa obedecer. Ah, mas eu já sou casado com a Amonita, eu já desobedeci lá atrás. Tudo bem, eu não tenho um compromisso com isso. Eu estou interessado com o que você vai fazer agora. Você precisa obedecer. Então, aquilo que já estava posto, já foi. Deus ele não vai eliminar a chance de você ser salvo porque você cometeu um pecado lá atrás. Ele perdoa os seus pecados. E aí agora tem a ver com o que você vai fazer daqui para frente. Você não pode permanecer com os pecados. Ele não condenou uma história no Novo Testamento, uma mulher apanhada em adultério, as pessoas vão apedrejar ela, e ele usa uma estratégia ali de argumentação, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra, então todo mundo reconheceu que era pecador também, e não apedrejou aquela mulher. Só que a história não acaba aqui, ele não apedrejou a mulher pelos seus pecados, mas ele a instrui, olha, não vai e não peques mais. Não dá para a graça atuar se você sair daqui e voltar exatamente para o lugar que você estava. O que passou, eu te dou, eu tenho o poder de te perdoar e de deixar para trás. Agora, se você voltar para o mesmo lugar, aí não tem como. Então, o acordo, a aliança que Deus faz com Salomão era que ele obedecesse a partir daquele tempo. Ele não vai lá e pede, olha, você casou com a filha de Faraó, separa, divorcia. Ah, você casou com essa mulher aí, manda ela embora, leva esse filho também. Não. O que passou, passou. Só que você precisa decidir o que você vai fazer daqui para frente. Salomão já era casado com a Amonita. Mas o problema não foi o que ele fez antes, foi o que ele fez depois dele ter a sua consciência. Depois de Deus aparecer a ele, fazer sua aliança e estabelecer os termos. Quando agora você se tornou consciente, quando os termos foram estabelecidos, agora é contigo, de você ir lá fazer ou não. E aí, nesse mesmo contexto, no verso 22, e aí muita gente fala, mas é sobre o que já estava posto, é que eu nasci assim, é que não sei o que, é que as portas fecharam aqui, e olha para trás. E aí, diante disso, eles caem nesse erro. No verso 22, olha só, o povo de Judá pecou. Ah, mas é que antes, é que Salomão pecou antes, no reinado de Salomão, então o Roboão já não podia fazer nada. Não, olha só, o povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Javé, do Senhor, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Então a gente entra nessa desculpa, nessa justificativa de que aqui eu estou com esse shape, com esse corpo, com essa condição de saúde, porque é genético, porque eu sempre me alimentei assim, eu não tinha 5 refeições por dia, não comia fruta, não sei o que e tal. E, ok, tudo bem, Salomão já tinha seus erros antes, mas você tem agora um estado de consciência. Você tem esse momento de aliança, de você olhar e de analisar. E aí você fica falando, não, mas é que já estava posto. Olha o que o verso nos ensina. Eles pecaram mais do que todos que vieram antes. Eles deram motivo para o que estava acontecendo pelos seus pecados. Então você fala assim, não, mas é porque meus pais me deram um biscoito muito cedo, eu só comia bolacha, não tinha uma fruta, não sei o quê. Aí eu desenvolvi esse paladar infantil que pega... Deus deve estar falando com alguém, né? Estou falando bastante da parte física hoje. E aí você só come bolacha, come chips, não sei o quê. No final das contas é biscoito, é bolacha, enfim. E aí você fica nessa coisa, refrigerante, pá. Mas é porque alguém fez antes, é porque... E Deus aparece para você, a consciência, as oportunidades aparecem para você, e você fica preso ao passado. Você fala, não, é porque o que estava antes. Se você agora teve esse encontro, teve essa oportunidade, agora não é mais sobre os antepassados, agora é sobre os seus próprios pecados, agora é sobre as suas decisões. Os pecados deles deu mais motivo para Deus se irar do que todos que vieram antes. Então, essa terceira lição diz respeito ao seu estado anterior, a um ponto de decisão, a um ponto de esclarecimento, a um ponto de conscientização que você tem e o que você faz a partir daquele momento.
se você vai ficar olhando para trás e vai ficar colocando culpa nos antepassados, mas na verdade você está dando mais motivo para piorar a sua saúde, para piorar a sua condição emocional, para piorar seus relacionamentos, ou se você, a partir daquele momento, vai falar assim, ok, eu tenho problemas em me relacionar, eu tenho problemas em me alimentar bem, eu tenho problemas em cuidar da minha saúde, eu tenho problemas em permanecer nos empregos, eu tenho problemas em iniciar e finalizar atividades, eu tenho problemas em tomar uma decisão para Cristo, eu tenho um problema familiar, eu tenho muitos problemas que são resultados do que estavam antes. Mas eu tenho esse ponto agora de esclarecimento, de decisão, e a partir de agora eu não vou dar mais motivos, eu não vou fazer pior do que os vieram antes. Eu vou mudar meu rumo, eu vou me arrepender, eu vou mudar meu curso de vida, e a partir de agora, mesmo que eu comece com uma coisa, mas eu vou fazer uma de cada vez, e quando eu ver, tudo vai estar em ordem, tudo vai estar no lugar, e eu vou estar vivendo plenamente, no corpo, na alma e no espírito, tudo aquilo que está reservado para mim. Então, é isso. Que esta lição possa te encontrar no dia bom, mas se ela te encontrar no dia mal, ela possa converter aí seu estado mental, o seu ânimo, para que você tenha força. Vai lá, faça o que você intencionou fazer ontem. Quem sabe você foi num culto e aí a mensagem mexeu com você, você falou, agora ninguém me segura mais, vou começar a organizar meu 26, mas você perdeu o horário hoje, desligou o despertador que você tinha botado e aí as coisas já se perdeu, já está tudo de cabeça para baixo. Ei, vamos lá, a culpa não é dos antepassados, você não pode ficar dando motivos para que a vida te massacre mais ainda, a decisão está com você. Então, não importa o que aconteceu antes, você tem a oportunidade de mudar tudo a partir de hoje, a partir de agora. Então levante-se, vai lá e faça da melhor forma possível. Se você precisa de ajuda profissional, vou deixar aqui embaixo o Instagram da minha esposa, a terapeuta Sara Otávio, tem ajudado muitas pessoas nesse sentido, questões financeiras, questões emocionais, pessoas que já estão em estado de crise de pânico, crise de ansiedade, pessoas que simplesmente têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de organizar a vida, de projetar, ela vai poder te ajudar tudo isso. E essas palavras que nós temos falado aqui também, que esse aparato com esse suporte espiritual. Então, sou grato aí pelo seu acompanhamento. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe para mais alguém. Se ainda não é inscrito, se inscreva. No mais, agora é só praticar.